Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a minha trajetória dessa doença, a Síndrome de Guillain-Barré. Eu estarei fazendo uma pequena introdução. Sou casado há 22 anos, nós temos um casal de filhos. O meu filho mais velho tem 21 anos e a minha filha tem 16 anos. Trabalhei numa empresa durante 26 anos da minha vida. Eu moro aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo, e eu sempre tive uma vida muito sofrida. E durante 26 anos que eu trabalhei nessa empresa, ela não tinha convênio médico, dependia somente do SUS. E a gente sabe como anda a situação da saúde no nosso Brasil hoje em dia. A gente sabe que não é fácil para a gente conseguir passar no médico, é complicado, é difícil. Existem muitas pessoas que morrem na fila de espera, esperando uma cirurgia. Então a gente sabe que não é nada fácil. Como eu disse, eu trabalhei nessa empresa durante 26 anos. Um belo dia eu fui dispensado, me pagaram todos os meus direitos e eu fiquei um ano desempregado. E nesse um ano que eu fiquei desempregado, Deus não deixou faltar nada na minha mesa, no nosso lar. Nosso Deus, Ele tem sempre suprido as nossas necessidades. E durante esse um ano eu não cessava de procurar emprego, até que eu consegui. Eu sou um profissional gráfico, trabalhei a minha vida toda na área gráfica, então eu tenho muito orgulho de ser um gráfico. E eu consegui esse novo emprego numa empresa que seguiu o mesmo ramo da empresa anterior que eu trabalhei. E só que com um diferencial. Nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu passei a ser pago, a receber o meu salário, metade do valor que eu recebia na outra empresa. Então tivemos que fazer vários cortes. A gente sabe, né, que a situação do país não está nada boa. Então recebo ainda na metade do salário que eu estava acostumado. O meu padrão de vida caiu pela metade. Então, momentos difíceis, mas pela misericórdia de Deus a gente superou essa fase. E nessa empresa que eu estava, como eu disse, ela tem um convênio, tinha toda aquela assistência que um convênio oferece. E eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano e 9 meses. Foi quando tudo começou a acontecer na minha vida. No dia 23 de fevereiro de 2016, eu comecei com uma dormência pelo meu corpo, começando pelos pés. Só que antes dessa dormência acontecer, uma semana antes, eu tive uma diarreia muito forte. E essa diarreia me derrubou. Fiquei muito abatido, né? Imagine só a situação, você trabalhando com diarreia, não é nada fácil. Então, mais vida que segue. Começou os sintomas de dormência no meu pé esquerdo, entre os dedinhos do pé. Começou uma leve dormência logo pela manhã. Eu fui trabalhar meio assustado, meio cismado, mas eu achei que poderia ser, de repente, um sapato apertado, uma meia apertando o pé, e aí eu fui trabalhar. Só que com o passar das horas, ainda pela manhã, eu senti que essa dormência começou a aumentar e começou a se alastrar meu corpo adentro. Já não era mais só o dedinho do pé, também
já começou a tomar conta do meu pé. E na minha mão esquerda também começou, essa mesma dormência começou a cada vez mais aumentando. E chegou um ponto que começou a tomar conta da minha mão. E meu pé todo já estava tomado por essa dormência. E aí eu pedi uma saída para o meu chefe e fui até o médico. A empresa ficava um pouco distante do hospital, tive que pegar metrô no centro de São Paulo, fazer uma baldeação, e até que eu cheguei no hospital. Sem saber a gravidade do problema que estava me acontecendo, porque se eu soubesse, eu teria pedido a ajuda de alguém. Eu fui sozinho até o hospital, como eu disse, peguei vários metrô, cheguei até o hospital. Lá eu fui atendido, o médico de plantão disse que poderia ser um pequeno estresse, me passou um remedinho, tomei esse remédio lá mesmo e aguardei a observação durante 1 hora. Não houve melhora e só se agravando sempre mais. Começou a tomar conta de todo o meu pé, já subindo pela perna, e eu não tinha perspectiva de melhora, não tinha um diagnóstico, né, nesse hospital. Então eu fui para casa, chegando em casa almocei e deitei um pouco para descansar. Pensei comigo, o médico me disse que é estresse, de repente é mesmo, é cansaço, então eu vou repousar um pouco para relaxar um pouco, para descansar. E foi passando as horas, quando já estava escurecendo, já por volta das 6 e tantos da tarde, minha esposa me chamou, e aí quando eu acordei, aí que eu vi o tamanho da gravidade. Já estava tomando conta da minha perna. Meu lado esquerdo, meu braço esquerdo, estava todo tomado já por aquela dormência. E aí eu comecei a ficar desesperado. Falei para ela, vamos procurar um hospital, porque o meu caso deve ser grave. Fomos até o hospital aqui na cidade de Guarulhos, um hospital bom, de referência. Chegando lá, tomei o soro e não passava essa dormência. Aí a médica me dispensou, falando que eu podia voltar para casa, que não sabia o que era, mas isso ia passar. Só que a gente sabia que não estava passando. E aí foi a hora que minha esposa falou, não, nós não vamos para casa, vamos ficar aqui, nós só vamos sair daqui com um diagnóstico. E ficamos esperando, ficamos lá em observação. Passei em outros especialistas, mas nenhum deles soube nos responder o que estava acontecendo comigo. A essa altura, o pavor, o medo já dominava. E eu sentindo aquela dormência adentrando o meu corpo, tomando conta do meu corpo todo, as minhas pernas, os meus braços. E aí, dada a altura das horas, o médico que eu tinha passado veio e falou que teve uma reunião com uma junta de médicos especialistas e chegaram à seguinte conclusão: poderia ser a síndrome de Guillain-Barré, mas para ter certeza, para confirmar esse diagnóstico, teria que fazer alguns exames, e dentre elas a punção lombar, e a coletar o líquor da minha espinha. E aí já era de madrugada e os profissionais que iam fazer esse procedimento iam chegar somente pela manhã. Ficamos ali aguardando. Quando a equipe chegou, coletaram o líquor da minha espinha para fazer a análise, né? E aí passou mais um tempo, isso por volta já estava chegando meio-dia, e com o passar do tempo vieram trazer o resultado do exame. E realmente as suspeitas do médico se confirmaram, era a síndrome de Guillain-Barré. A essas alturas eu já estava tendo dificuldades na respiração. Falei para minha esposa, já não estou aguentando mais. E o dia, as horas só iam se avançando. Quando já estava anoitecendo novamente,
Já estava completando 24 horas que eu estava dentro daquele hospital. Falei para minha esposa, não tenho mais condições, não estou aguentando mais, eu acho que eu vou morrer. Aí ela foi, procurou enfermeiros, médicos e contou a situação, mas eles falaram, nesses casos nós só colocamos na UTI quando a pessoa já não tem mais jeito, já está morrendo mesmo. E eu fui piorando. Quando já estava bem de noite, vieram e me levaram para a UTI. Na UTI eu já não estava mais aguentando, já estava me sufocando. E aí me sedaram, me entubaram. A essas alturas eu já estava tendo dificuldades até para engolir a saliva. E eu apaguei. Essa doença, ela tem no tratamento com a imunoglobulina, uma espécie de um soro que é aplicado na sua veia, e essa imunoglobulina, ela impede a expansão do vírus pelo corpo. Só que essa medicação é cara, e aí o convênio não queria liberar essa medicação para mim. Foi se passando alguns dias, a minha esposa ligando para o convênio, brigando, pedindo para eles liberar esse tratamento, eles não queriam liberar. Aí a minha esposa foi orientada pelo pastor da nossa igreja a fazer uma carta de próprio punho, solicitando ao convênio que ela queria que fosse liberado essa medicação. Foi então que o convênio liberou essa medicação. Comecei a tomar essa medicação em momentos difíceis. A gente sabe que se num convênio já é difícil, né, muitas vezes liberar medicações, imagine no hospital público, é bem pior. Eu louvo sempre a Deus, porque Deus sempre preparou caminhos e sempre nos abençoou, dando respaldo, cuidando sempre de nós. A essas alturas, o emocional da minha esposa já estava muito abalado, e uma situação que a gente jamais imaginaria que ia acontecer com a gente. Os chãos realmente somem da gente. A gente não sabe onde buscar refúgio. Eu sempre fui uma pessoa que eu tomava sempre a frente das coisas, as decisões, as correrias que tinham que ser feitas, sempre era eu que tomava a frente, estava sempre decidindo as coisas. Aí a minha esposa começou a ter que se virar, correr atrás de médicos, correr atrás de coisas que fossem me beneficiar. Nessas horas a gente não sabe onde buscar forças, mas Deus sempre tem amparado a gente, nunca deixou faltar nada. Todos nós sabemos que quando a gente se acidenta, um acidente de trabalho ou uma doença, a gente vai para a Caixa, né, vai para o INSS, e a gente sabe a demora que há na liberação do pagamento mensal, do benefício. E no meu caso não foi diferente. Minha esposa ligou para o INSS, contando toda a situação, deu entrada nas papeladas, só que o benefício ia demorar para sair ainda. A gente sabe que é bem lento toda essa situação. E as contas do mês, do dia a dia, água, luz, né, medicações, mantimentos, roupas, a gente sabe que tem que ser supridas essas necessidades. Só que Deus jamais desampara o seu filho. Deus jamais deixa um justo mendigar o pão. E nesse momento de dificuldade, a minha esposa sentiu muito o agir de Deus em toda aquela situação. Jamais faltou alimento no lar, as contas sempre foram pagas em dia, nada se atrasou.
tivemos apoio de algumas pessoas que marcaram muito a nossa vida, pessoas que nos adotou e não deixou faltar nada no nosso lar. A igreja também se fez muito presente em toda essa situação que nós estávamos passando. Como eu disse, eu fiquei entubado durante 16 dias. E aí eu fui submetido a uma cirurgia, a colocar a traqueostomia, porque eu tinha que ter a ventilação mecânica e já não podia mais ficar entubado. Fizeram o procedimento. Um belo dia, para piorar um pouquinho mais a situação, me derrubaram da cama. Esconderam da minha esposa. E toda vez que ela ia me visitar, a gente se comunicava através do alfabeto, porque não estava falando, ela levava o alfabeto e quando eu queria dizer alguma coisa, ela ficava apontando para as letras e eu piscava, até formar a palavra que eu queria falar. E ela pegou o alfabeto, começou a apontar para as letras e eu fui piscando, formando as palavras e formei a seguinte frase: ontem quase morri. E eu apaguei, porque a sedação era muito forte, eu não conseguia ficar acordado por muito tempo. Ela ficou desesperada, começou a palpar a minha cabeça e viu que na minha cabeça tinha uma certa saliência, era um galo que tinha criado na minha cabeça. Ela chamou o pessoal da enfermagem, médicos, e perguntou, se tinha acontecido alguma coisa, eles omitiram. Ela perguntou do galo na cabeça e o médico falou, o médico de plantão disse: pessoas acamadas sempre têm esses sintomas. Foram se passando os dias e nada de melhoras. Fizeram outro procedimento, um outro tipo de tratamento em mim. Um tratamento conhecido como plasmaferese. Esse tratamento é parecido com uma diálise. Eles te colocam um catéter aqui no pescoço e vão filtrando o sangue para tirar todas as impurezas, tirar todo o vírus que há no seu sangue. Fizeram o tratamento, só que não houve melhora também. Como esse hospital que eu estava não era o hospital do convênio, e sim um afiliado, pediram para me transferir para o hospital do convênio. Eu fiquei durante 33 dias nesse hospital e fui transferido para um outro hospital um pouco mais longe. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu te convido a estar comigo novamente no próximo vídeo. Mas antes, eu te peço que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Indique esse vídeo aos seus familiares e amigos e que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo.